português é provavelmente o calçado. Os sapatos portugueses são cada vez mais procurados lá fora. Exportações crescentes, novos mercados, dão força a uma indústria que chegou a ser sinónimo de fecho de fábricas e desemprego. Ora, como é que as empresas deste setor estão a conseguir ultrapassar a crise? O radar esta semana foi ver como algumas das palavras que estamos sempre a ouvir, inovação, flexibilidade, aposta em alta tecnologia, no fundo, como é que estas palavras se transformam em reais motores de crescimento? No segmento de calçado profissional e de segurança, detectamos a ICC em Guimarães, equipa os bombeiros da Finlândia ou o exército da Holanda, mas também trabalhadores de empresas como a Mercedes, BMW e Ifasec. Depois de medirmos as temperaturas da economia, saiba como combater a concorrência asiática e ganhar mercado. A indústria de calçado é um caso de estudo em Portugal. Numa altura em que as grandes multinacionais trocaram o nosso país pela China, só sobrevive quem consegue diversificar clientes e acrescentar valor para obter um sapato mais confortável e criativo. Vamos ver como isto está a ser possível. Os sapatos portugueses são uma referência mundial em moda, conforto e segurança. Não pelo baixo preço ou pelas grandes quantidades, mas pelo design e flexibilidade. Para a Rússia ou Japão, França ou África do Sul, exportamos calçado a 20 € o par em média. É um dos preços mais elevados do mundo, apenas ultrapassado pelo sapato italiano, que chega aos 21,50 €. Este ano as nossas exportações deverão crescer 15% e atingir 1,5 mil milhões de euros, o melhor desempenho desde 2001. É um setor que representa já 3% das vendas nacionais para o exterior. Os resultados poderiam ser ainda mais animadores se não fossem as falências e o abandono de gigantes internacionais como a alemã Rod. Os clientes. No segmento do calçado profissional, o desenvolvimento de soluções que incrementem a resistência e a segurança do sapato foram os pilares de crescimento da Indústrias e Comércio de Calçado em Guimarães. A Lavoro fez sempre, apostou sempre numa estratégia mais de média alta qualidade com argumentos tecnológicos, fugindo sempre do barato e fraco. Sofremos sim com a crise económica, mas não tanto como outros parceiros ou outros concorrentes, porque de facto a nossa estratégia foi sempre oferecendo soluções de tecnologia, de conforto e de design e não unicamente o preço. A empresa nasce quando Teófilo Ribeiro Leite sai da Campeão Português, que detém as lojas Campor, e decide montar o próprio negócio. O atual presidente da Associação dos Hospitais Privados Portugueses decide então apostar no mercado nicho, ainda pouco desenvolvido em Portugal e com muita procura lá fora, sobretudo na Alemanha. Naquela altura havia de facto muita concorrência no mercado europeu para o calçado de moda ou o calçado, digamos, mais básico. O nosso administrador foi sempre um homem de tecnologia e por isso nós lançámos a marca Lavoro Engineered by ICC. É um mercado mais complexo, é um mercado mais de nicho e por isso fomos para essa vertente. No último ano, a produção nacional de calçado de segurança cresceu 0,7% em quantidade para 1 milhão de pares e 0,6% em valor para 25 milhões de euros. No mercado há muitos produtos parecidos e não é fácil criar diferenciação. Como produzir então um sapato único e de alto valor acrescentado? Como fazê-lo distinguir do artigo barato, capaz de competir nos mercados internacionais? No calçado profissional e de segurança, a ICC tem ganho de clientes exigentes como a BMW e exércitos, quer pela Europa, quer por África. Venha conhecer a tecnologia por detrás de um sapato técnico. Uma bota 100% impermeável que protege contra perfurações e choques violentos e com um design apelativo. Como é possível? Socorrendo-se de alta tecnologia, a injeção direta da sola na palmilha é uma das soluções mais inovadoras do calçado profissional e de segurança da empresa de Guimarães, a ICC. É uma máquina Desma de 2 postos, ou seja, 6 pares, que injeta o material para a sola. Esse material chama-se PU, que é uma mistura de poliuretano, poliéster e poliuretano. A vantagem dessa sola que é muito flexível e a adesão ao corpo, que é essa parte aqui, é muito mais garantida. Maior isolamento também, por exemplo, à água, é muito mais resistente à chuva, por exemplo, ou à umidade, do que uma sola em couro, por exemplo. E depois
temos, depois da injeção, temos aqui o sapato. Ou seja, está aqui já o PU injetado diretamente ao corpo. No laboratório é testada a resistência do sapato ao choque, água e perfuração. Com este teste aqui pretendemos efetuar a resistência à perfuração das palmilhas de proteção. Neste caso podemos ter dois materiais, ou o aço ou o Kevlar, e nós através deste teste visualizamos que a palmilha de Kevlar consegue inclusive ter melhores resultados em termos de comportamento à resistência do que o próprio aço. O Kevlar é um material que também se utiliza nos coletes à prova de bala. Os ensaios mostram que se torna mais flexível e resistente do que o aço. Com este teste aqui, que nós chamamos de simulador de andamento, em que nós pretendemos simular o movimento de uma pessoa dentro de água, porque é destinado a calçados específicos para resistência à entrada de água para o interior, chamados calçados à prova d'água, em que nós utilizamos um material com uma membrana específica no forro da bota para evitar que a água entre. Ao fim de 7 horas, o interior da bota mantinha-se seco, sem qualquer vestígio de água. O objetivo aqui é verificar que as esteiras de proteção resistem ao impacto de uma energia de 200 joules, em que nós temos aqui dois testes comparativos, onde os dois resistiram em termos de altura residual que temos que ter no final para que cumpra com a norma e para que não fira os dedos, onde nós podemos ver aqui uma grande diferença, apesar das duas cumprirem e ser equivalente o valor. Nós no aço verificamos que fica uma marca permanente na testeira, enquanto na testeira em compósito e também com a base fechada nós temos aqui em que a superfície praticamente não sofreu deformação, inclusive no interior nós vemos que temos uma superfície intacta, aqui ficou amolgada. Normalmente as biqueiras são abertas na base, mas a ICC conseguiu registar a patente Toolbox, uma testeira fechada em material compósito que protege melhor o pé de um choque violento. Esta base evita que a testeira possa lateralmente se deformar e também ajuda a suportar o impacto na vertical, porque como a base está fechada, em baixo, no calçado completo, teremos a sola, onde no caso de não ser a base fechada, estas abas laterais poderão ter alguma tendência a querer entrar pelo solado, pela sola. Neste caso, a base sendo completamente fechada, cria como uma barreira que não deixa abater sobre a sola. Desenvolveram soluções 2 em 1, em que uma bota ou sapato adapta-se a ambientes exteriores ou interiores, ao tempo seco e à chuva. É o chamado 2 in 1, 2 em 1, onde, dependendo do ambiente de trabalho, sendo interior ou exterior, ou até mesmo verão ou inverno, temos aqui uma bota que facilmente é adaptável a sapatos. Usando aqui um zip e o sapato, a bota torna-se sapato. Um outro modelo, que é aquele, por exemplo, engenheiro civil que vai à obra e vai ver como estão as coisas in loco, e suja, logicamente, o sapato com a lama ou com o cimento, chega ao carro ou ao escritório, retira a parte exterior e fica com a parte interior completamente limpa para não sujar o carro ou o ambiente do escritório. Recentemente lançaram o 3D Vario, que permite adaptar o calçado a qualquer tipo de pé. Nós, nos nossos estudos para o conforto do pé, notamos que podemos ter o mesmo comprimento, a mesma largura, mas não o mesmo volume. E nesse sentido conseguimos criar aqui 3 palmilhas diferentes, adaptando o interior do sapato ao volume do pé. Por exemplo, fornecemos esse modelo com a palmilha média. Se for um pé muito volumoso, usamos uma palmilha mais fina, de forma que o valor do calçante do sapato consiga adaptar para esse volume, ou então, na pior das hipóteses, um pé muito fino, ou um volume muito fino, com uma palmilha mais espessa. Estes novos modelos calçam os operários de empresas tão exigentes como a BMW, Volvo, Mercedes, EFASEC e ainda alguns exércitos da Europa e África. São inovações que prometem ajudar a reanimar as vendas, que no ano passado caíram 20% para os 12 milhões de euros. Novos produtos primeiro, sempre com a inovação, e também novos mercados. Nós agora exportamos para mais de 30 mercados. A Europa, tal como ela é, e alguns mercados terceiros, tais como
Austrália, Nova Zelândia, Gana. Este ano a ICC espera voltar a faturar 15 milhões de euros. 90% resultam das vendas para a Alemanha, Suíça, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mas também para países menos prováveis como Singapura, Austrália, Sérvia e... Há um novo fenómeno na indústria de calçado mundial. Marcas premium como Kenzo, Nike, Armani, Prada ou Versace estão a regressar a Portugal e a abandonar a China devido a erros na confecção e incumprimento dos prazos de entrega. Da Ásia. Apesar da nossa indústria estar muito voltada para as marcas próprias, que já valem mais de metade das vendas, produzir em regime de subcontratação permite manter o ritmo das linhas produtivas e aumentar a faturação. As empresas exclusivamente nacionais têm atualmente uma cota de 89% do total de sapatos exportados, quando em 2000 rondava apenas os 60%. A inovação e um sentido de marca está a mudar este negócio, transformando o calçado num dos setores mais internacionalizados da economia portuguesa. Estamos a terminar o radar desta semana, onde descobrimos um setor em recuperação capaz de alavancar as exportações nacionais. A marca Decode já vende para os países europeus e asiáticos e espera chegar aos Estados Unidos. A ICC calça os bombeiros finlandeses, os trabalhadores da Volvo e alguns exércitos africanos. A Akot Shoes domina o canal Farmácia em Portugal e já exporta para a Rússia e Japão. Se quiser saber os horários do radar, vá a RTPN em rtp.pt ou então a faroldeideias.com. E visite a nossa página do Facebook e deixe a sua opinião. A indústria de calçado travou duras batalhas nos últimos anos. A concorrência asiática provocou a saída de grandes multinacionais, muitas empresas faliram e o desemprego aumentou. Mas outras souberam adaptar-se aos novos tempos, investiram em tecnologia e design e hoje fabricam um produto de alto valor acrescentado. E agora já há nomes como Armani ou Nike a abandonar a China e a voltar a Portugal. Pense nisto e se souber encontrar novas estratégias de crescimento e exportação, já sabe, o próximo a ser tratado pelo radar é mesmo você. É dia de clássico na RTPN. Todo dia, hora a hora, vamos estar em direto do estádio onde se pode decidir o campeonato. Às 18 horas, abrimos a antena aos espectadores. Queremos que nos diga o que espera do grande jogo. A partir das 19, vai saber quem joga pelo Porto e pelo Benfica. E logo após